Tá? Boa tarde a todos que vieram aqui presentes, que estão aqui presentes. Muito obrigado por aqueles que estão acompanhando pelo Meet. Então, eu vou começar hoje o nosso pré-circuito, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico da síndrome de Sjögren. Eu me chamo José Victor Duarte, sobre orientação do professor Dr. Leonei Naupi Cabral. A gente vai entrar um pouquinho nessa temática. Para que a gente comece a nossa conversa, a gente precisa entender que a síndrome de Sjögren ela é uma desordem autoimune crônica em resposta às glândulas exócrinas. E aí, diretamente comprometendo o funcionamento das glândulas lacrimais e salivares. Só que como que isso acontece, né? Essa condição ela pode ser primária ou secundária em relação a uma doença autoimune de base pré-existente, né? No caso, a gente consegue correlacionar com a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, e hoje a Sociedade Brasileira de Reumatologia já começa a considerar a fibromialgia como uma das doenças autoimunes que estão previamente presentes antes da síndrome de Sjögren. O que acontece é que na sua forma primária, hoje já entende-se que há um comprometimento genético para que isso se desenvolva. E ele está muito relacionado à alteração do braço curto do cromossomo 6. Esse cromossomo ele é relacionado à produção das nossas proteínas do nosso sistema imunológico, né? Então, alterações nesse braço curto alteram essa produção de proteínas de superfície das células que são as nossas que fazem parte desse reconhecimento de autoantígenos. Além disso, há também uma contribuição desses dois vírus, né, o EBV e o HTLV, e o EBV sendo ele mais presente em relação à síndrome de Sjögren primária, por conta do seu tropismo por epitélio. Então, existe uma teoria de que a presença desse vírus no epitélio das glândulas faz com que haja uma alteração ali, uma convocação dessas células de defesa, e elas concorrem para esse desenvolvimento dessa autoimunidade. Então, não só pela doença de base pré-existente, no caso da manifestação secundária, mas primariamente por conta da presença desse ABV. A família do HTLV ela também é presente, porém ainda não há uma teoria fundamentada. Então, existem estudos em relação à presença do HTLV no epitélio dessas glândulas. Além disso, quanto às manifestações clínicas, o clínico geral ele pode receber o paciente de diversas situações. Ele pode ter níveis sintomáticos, porém mais brandos, e eles são relacionados com a secura, a fadiga e a dor, além de um grande impacto na qualidade de vida. Esse paciente ele vem apresentando alguns sintomas, ou em uma fase mais aguda, o paciente vem do oftalmologista, ou até mesmo do reumatologista, para que haja o acompanhamento pelo cirurgião dentista. Outras manifestações mais graves da doença, elas podem acometer órgãos-alvos, e elas são mais associadas à morbidade e à mortalidade. Esse tipo de manifestação, ele é mais relacionado à manifestação secundária da doença, ou seja, o paciente já tem um comprometimento por uma doença autoimune primária, e essa doença ela já é bem instalada, ela já está em um grau de avanço muito maior, e aí quando a síndrome de Sjögren ela já se manifesta tendo outros sinais um pouco mais elevados, né, por conta desse acometimento dos órgãos-alvo. Quanto aos sintomas, o paciente ele tem esses 3X, a xerodermia, a xeroftalmia e a xerodermia. A primeira, a xeroftalmia, a xerostomia, ela é a baixa produção de saliva, a xeroftalmia, a baixa produção de lágrima, e a última, a alteração dérmica. Então, aqueles anexos cutâneos, eles começam a produzir muito menos o seu muco, a sua secreção, e eles acabam tendo como manifestação essa pele mais seca, né? Além disso, a dor ela pode estar associada ou não, dependendo do grau de comprometimento da doença. E quanto à síndrome Zika, ela também pode ser primária ou secundária, que é aquela em que o oftalmologista consegue identificar
primariamente, né? Ela também pode se apresentar como uma queratoconjuntivite, e aí ela pode ser, como eu já comentei, primária ou secundária, dependendo do diagnóstico prévio de uma doença autoimune. Para que a gente consiga entender como que essa clínica ela funciona, como é que ela começa a apresentar, a gente precisa entender um pouquinho da fisiopatogenia da doença. E como eu já falei previamente, existe a alteração do cromossomo 6, responsável por aquelas proteínas de reconhecimento de autoantígeno, e principalmente a alteração do HLA-B8, DW52 e o DR3, que são essas proteínas, essas proteínas de superfície, né? E o que acontece? Como existe uma alteração nelas, elas começam a reconhecer o que é próprio, os autoantígenos. Ele não tem uma seleção do que é próprio ou que é um antígeno desconhecido. Então, como já tem essa alteração, principalmente nos linfócitos B, nos linfócitos T, ela começa a criar uma resposta e um pouquinho, quando a gente for falar da histopatologia, a gente consegue ver as alterações mais claras dessa resposta autoimune. Aqui, quanto aos mecanismos de diagnóstico, a gente precisa entender que, por ela ser uma doença autoimune, uma síndrome autoimune, a gente também tem que pedir alguns exames complementares relacionados às doenças autoimunes também, como o anti-RU e o anti-LA, que são antígenos que reagem a essas proteínas que são de superfície ou nucleares, no caso do anti-RU e do anti-LA, fator reumatoide, que ele também precisa estar dentro da gama de exames que precisam ser solicitados. Além disso, a biópsia de glândula salivar menor e o diagnóstico pelo oftalmologista da queratoconjuntivite sica. E aí, naquele caso, primária ou secundária, isso vai depender da condição do paciente. No caso do diagnóstico dessa síndrome, ela precisa ser fechada, o diagnóstico de síndrome de Sjögren, ele só é fechado se o paciente tiver pelo menos 3 desses componentes, desses exames positivos. Então, se o paciente tem a positividade para 3 desses reagentes ou outros exames que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, já consegue fechar o diagnóstico de síndrome de Sjögren. Como eu já falei de alguns exames, a gente vai para outros que eu não abordei ainda, como a cialometria e a cialografia. A cialometria é a quantificação da produção de saliva. Se o paciente ele tem uma baixa produção de saliva ou se ele não produz sequer qualquer quantidade de saliva. A cialografia, ela vai me mostrar os caminhos em que os ductos salivares estão, se eles estão íntegros, se eles estão colabados, se eles têm alguma alteração. E nesse caso, a gente consegue também observar no paciente algumas alterações, principalmente na superfície lingual. Então, ele tem uma glossite atrófica, o paciente perde ali a papila, e isso compromete ele no que tange as doenças oportunistas, principalmente a fungos. Então, a candidose ela é uma infecção que ela está presente em paciente, pode estar presente em paciente que tem síndrome de Sjögren. Além disso, a ultrassonografia de glândulas salivares maiores, depois eu vou mostrar algumas imagens, que a gente consegue dimensionar o grau de impacto que a síndrome de Sjögren tem sobre essas glândulas, mas a ultrassonografia ela é um exame que pode ser solicitado e precisa ser solicitado. A cintilografia das glândulas salivares, ela vai estar intimamente em relação à produção de saliva ou não. Quando é injetado o contraste, a glândula ela absorve uma quantidade de contraste, e aí o exame ele vai servir para ver quanto ou o grau de dissipação desse contraste em relação à glândula. Se o contraste vai se precipitar na glândula ou se ela vai ser dissipada numa velocidade adequada. Caso essa glândula haja uma precipitação desse reagente, né, desse contraste, a gente consegue perceber que ela tem uma baixa produção de saliva e aí a gente consegue dimensionar os impactos que a síndrome está causando, principalmente nas glândulas salivares maiores, né? Nesse caso, a cintilografia das glândulas salivares maiores, parótida e submandibular. Aqui, o acompanhamento oftalmológico,
né, pela quantidade de produção de lágrima e a queratoconjuntivite sica. As biópsias de glândulas salivares menores, para ver se há a presença de infiltrado inflamatório linfocitário, e o acompanhamento das doenças oportunistas, tanto a candidose quanto a presença de algum dos vírus, seja o EBV ou o HTLV. Aqui eu trouxe algumas lâminas da histologia, né, das glândulas salivares menores, para que a gente entenda como é que funciona essa resposta autoimune às glândulas salivares. Aqui, ó, a gente tem um maior aumento, vários sítios de infiltrado inflamatório mononuclear, linfocitário, no caso, de permeio aqui aos ácidos. Então, a gente tem ácidos mucosos aqui, alguns ácidos mucosos, ductos, e de permeio a eles, o infiltrado inflamatório linfocitário. Aqui, em um menor aumento, a gente consegue ver, mais uma vez, os ácidos mucosos, e de permeio a eles, os linfócitos, né? O infiltrado inflamatório linfocitário. Existe hoje, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, uma correlação da presença de núcleos, ou centros germinativos, em algumas dessas regiões da glândula. Isso pode indicar também um diagnóstico diferencial de um linfoma não Hodgkin. Então, o paciente que tem o diagnóstico de síndrome de Sjögren, ele precisa ser acompanhado para que achados como esse consigam também ser acompanhados ou interceptados mesmo no início de um possível linfoma não Hodgkin. Então, o acompanhamento odontológico ele é necessário no que tange a esse tipo de evolução da doença. Aqui a gente já tem, como eu já comentei, a ultrassonografia de glândula salivar maior. Então, aqui a gente tem graus de comprometimento. Na figura A e na figura B, a gente tem imagens hiperecóicas, quando não tem nenhum achado ali, nenhuma imagem mais escurecida, quando a gente tem a superfície da glândula sem comprometimento algum. Na C e na D, a gente já tem esses achados mais escurecidos, que a gente chama de figuras hipoecóicas. Então, aqui nesse C, a gente já tem um grau de 2 a 3, de figuras hipoecóicas, que é a quantidade dessas figuras mais escurecidas, e nessa figura D é o último nível na classificação de achados hipoecóicos, o que diz que esse tecido, essa glândula, ela está sofrendo alteração da sua estrutura. Então, existem espaços entre as fibras e os ácidos que fazem com que esse achado seja presente. Essas foram as referências utilizadas para a confecção desse trabalho, tá? E desde já, muito obrigado por quem está assistindo e por vocês também que estão aqui presentes.